Olá, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson, do canal Everson Marques Crochê, e hoje eu vim trazer para vocês mais um vlog de produção. Mas antes de eu deixar para vocês todas as informações desse vlog, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito aqui no meu canal para se inscrever. Aqui embaixo desse vídeo nós temos um botãozinho em vermelho escrito inscrever-se. É só vocês clicarem lá e pronto, já estão inscritos no canal. Depois ativem o sininho em todas para receber todos os vídeos que eu posto aqui. E você que chegou agora e você que já é inscrito no canal, não se esqueçam de deixar o meu joinha. Ele é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando dos meus vídeos e enviar todos os vídeos que eu posto aqui para vocês e para muito mais pessoas, tá bom? Então deixem o meu joinha porque ele é muito importante. No nosso vlog de hoje, eu vou estar trazendo para vocês uma produção de um parzinho de tapetes muito lindo que eu já fiz uma vez e virou sucesso aqui no meu cantinho. Esse modelo é um modelo de jogo de cozinha, que é o jogo de cozinha europeu. Eu fiz ele aqui uma vez no meu canal, né, com uma passadeira e 2 tapetinhos, e assim que eu postei eu já recebi várias encomendas. Agora eu vou estar fazendo a produção de um parzinho e eu tenho mais 2 jogos de cozinha nesse modelo. Então, gente, é um modelo também muito lindo e que é sucesso. Para vocês que querem fazer pronta entrega, apostem também nesse modelo tanto para parzinho quanto para jogo de cozinha, porque com certeza vocês irão vender. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da videoaula, né? Porque esse tapete, ele é feito pela Edilene Fittipaldi. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vou deixar também para vocês, gente, o link do meu Instagram e Facebook, para vocês que querem conferir todas as fotos do trabalho. E também para quem quer encomendar alguma pecinha, é só estar entrando em contato comigo por lá, porque a gente envia para todo o Brasil. Então, para confeccionar esse parzinho de tapetes, eu vou estar utilizando aqui, ó, o fio de numeração 6. Esse fio aqui é um fio da Euro-Roma. Eu utilizei ele na passadeira de 2 metros que eu fiz. E aqui a gente consegue ver como esses novelinhos, tá vendo, ó? Que a gente compra, porque ele é um cone de 1,8 kg, como que eles rendem, tá? Eu gostei bastante porque dá pra gente fazer muita coisa. A única coisa que eu não gostei desse rolo é que eu não consegui tirar o cone aqui do meio, tá vendo? E aí quando a gente vai trabalhar, tem que ficar puxando o fio toda hora porque ele não corre o fio, tá? Então eu ia tentar tirar o cone do meio, porque aí ficaria mais fácil, mas eu não consegui. Então a única coisa ruim de trabalhar com cone grande é para soltar o fio que a gente tem que ficar puxando ele toda hora. Como o nosso fio é um fio de numeração 6, eu vou estar utilizando aqui a minha agulha nova, né? Soft 3,5. Deixa eu ver se tá dando para vocês. Não tá focando, ó, mas é uma agulha 3,5. Nossa tesourinha para remates e balancinha, porque eu vou pesar com vocês o peso de cada tapetinho, tá? A cliente, ela quer o tapetinho todo em cru, então não vai ter nenhum detalhe. E depois, gente, eu vou estar trazendo na sequência um outro vlog de um jogo de cozinha, também desse mesmo modelo, na cor cru, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, façam que é sucesso de venda, porque eu já fiz um que eu já entreguei para minha cliente, agora eu tenho mais esse parzinho de tapetes e eu tenho mais 2 jogos de cozinha. Um é formado de uma passadeira de 1 metro e 2 tapetinhos, e o outro é formado de uma passadeira de 1,30 m e mais 2 tapetinhos. Então, se vocês querem modelinhos para pronta entrega, né, prático, rápido, né, e vamos ver se vai ser econômico, porque depois eu vou pesar com vocês. Façam esse modelinho porque é sucesso também garantido de venda. Então, gente, agora eu vou lá crochetar e depois eu volto aqui mostrando para vocês como que o nosso tapetinho ficou e trago todas as informações de quantas correntinhas eu comecei e do tamanho que eles ficaram e também, claro, o preço de venda. Então, bora lá crochetar. Voltei, pessoal, com vocês com os nossos 2 tapetinhos finalizados e eu confesso que eles ficaram lindos. Eles estão aqui dobradinhos porque eu vou estar pesando eles junto com vocês. Vou pesar os tapetinhos separados para ver quanto que ficou o peso de cada um, porque como eu fiz em dia diferente, né, às vezes pode dar uma diferença. E depois eu vou pesar os 2 juntos para a gente ver quanto que a gente gasta para confeccionar o parzinho. Então já liguei minha balança, ó, e o nosso primeiro tapetinho ficou pesando 387 gramas. Deixa eu pegar agora o segundo, para ver se deu alguma diferença de peso entre um tapetinho e outro. Deixa eu pôr ele aqui, ó. O nosso segundo tapetinho ficou com 389 gramas, então deu 2 gramas de diferença de um tapetinho para outro.
E os dois juntos, ó, ficou com um total de 777 gramas. Então, para fazer esse parzinho, né, quem tá utilizando o cone de 1 quilo consegue fazer e ainda vai sobrar um pouquinho de barbante. Agora eu vou estar abrindo ele aqui na cama para vocês verem e vou trazer as medidas do tamanho que ele ficou. Então aqui, pessoal, tá o resultado do nosso trabalho e olha que lindo. Eu não sei se eu já tinha falado para vocês, mas esse modelinho aqui é o modelinho do jogo de cozinha europeu da Edilene Fittipaldi. Na verdade, né, eu fiz aqui o parzinho de tapetes, porque a minha cliente ela só quis os 2 tapetinhos. Mas eu tenho 2 encomendas de 2 jogos de cozinha, com uma passadeira cada um, uma de 1 metro e uma de 1,30 m e 2 tapetinhos para cada passadeira, tá? Olha que lindo que fica esse modelo. Deixa eu mostrar mais de pertinho para vocês verem todos os detalhes, ó. Nós temos aqui os quadrinhos que formam e esse bico bem bonito. Na verdade, gente, esse é um modelo bem prático, rápido e muito fácil para a gente estar fazendo. E ele foge um pouquinho daquele tradicional de fazer somente tapetes ovais, porque as pessoas elas gostam bastante dos tapetes retangulares. Então essa aqui é uma opção muito boa para quem quer sair daquele tradicional do tapete oval e vir para esse daqui que é um tapete retangular bem prático, rápido e muito fácil de fazer. Eu vou estar mostrando mais de pertinho para vocês e vou estar passando todas as dicas e o que eu fiz de diferente do passo a passo, tá? Mas antes eu gostaria de falar para vocês a medida do tapete. O nosso tapete ele ficou medindo 67 centímetros de comprimento por 46 centímetros de largura. E a minha cliente ela queria um tapete menor, ela queria um tapete com 60 centímetros aproximadamente. Mas como tem desenho, nosso tapete é muito difícil a gente acertar exatamente na medida, né? Eu deveria ter feito com motivo a menos, mas eu acredito que nessa medida dê para ela utilizar certinho os tapetinhos, porque ela vai pôr, eu acredito que na porta, né, da geladeira e no pé do fogão. Então vai dar certinho esse tamanho aqui. Agora eu vou trazer para vocês todas as dicas para quem quiser fazer esse modelinho, com quantas correntinhas eu comecei e o que eu fiz de diferente da videoaula. Então, gente, para começar esse trabalhinho, eu comecei aqui embaixo, ó, com um total de 68 correntinhas, igual na videoaula que ela faz, né? Virei e peguei na quinta correntinha e fiz aqui a nossa primeira carreirinha com pontos altos. Segui certinho o padrão dela. A gente tem que prestar bastante atenção porque quando a gente começa o nosso trabalho, parece que ele vai ficar estreito, tá? Porque quando eu comecei aqui, eu medi e deu um total de 38 centímetros. Aí eu falei assim, acho que ele vai ficar estreito. Só que, gente, esse trabalho, como a gente observa aqui, ó, ele tem esses bicos na lateral. E esses bicos, eles dão um total de 8 centímetros a mais no nosso trabalho. Ó, aqui eu coloquei a trena para vocês verem, tá vendo? Ó, daqui, ó, porque essa carreirinha aqui de pontos baixos, ela é do bico, tá vendo? Então, é um total ó, de quase 4,5 centímetros ele vai crescer. Então, ele vai crescer para a nossa lateral 9 centímetros, porque são 4,5 centímetros desse lado e 4,5 centímetros do outro. E isso também aqui, ó, nas nossas pontas, que foi o que eu acabei me perdendo, né, me confundindo um pouco, e o nosso tapete ficando maior. Porque eu achei que esse bico aqui não fosse ficar com todo esse tamanho, não fosse dar esses 9 centímetros de comprimento, porque o bico aqui em volta é feito com uma carreirinha de ponto baixo, tá vendo? Depois a gente vem com outra carreirinha de ponto baixo, fazendo as correntinhas, e na volta a gente vem fazendo aqui depois esses pontos altos com picô. Aliás, gente, essa daqui, deixa eu tirar a trena daqui agora, é uma das alterações que eu fiz na videoaula, porque na videoaula esse trabalhinho ele é feito com 2 cores. A base é feita numa cor e depois aqui o bico é feito em outra. Só que como a minha cliente ela queria esse trabalho apenas no cru, o que eu fiz? Eu já fiz junto com essa carreirinha o nosso ponto picô. Porque lá na videoaula ela faz aqui dentro desse cordão de correntinhas 9 pontos altos. E aí depois ela vem fazendo de outra cor uma carreirinha de ponto baixo com picô. Porque aqui, ó, acho que é aqui em volta desse trabalho aqui, é passado também um cordão de correntinhas da mesma cor do bico, mas a minha cliente, ela quis tudo
no cru, então eu já fiz essa adaptação aqui. E se vocês quiserem fazer de uma cor só, vocês podem fazer desse jeito. Eu coloquei aqui, ó, 5 pontos altos, um picô com 3 correntinhas e mais 5 pontos altos, e aqui no meio eu prendi com um ponto baixo. E outra coisa, gente, para o nosso tapete ficar bem assentadinho assim, foi que eu fiz o quê? Nessa carreirinha aqui, ó, na primeira é feita toda de pontos baixos. Na segunda, ela faz, ó, 5 pontos baixos. Na videoaula faz 5 correntinhas e pula 5 pontos baixos. Eu fiz aqui um total de 6 correntinhas e pulei só 5 pontos baixos. Por quê? Eu fazendo aqui somente 5 correntinhas, o meu trabalho ele começou a ficar meio... essas correntinhas ficam muito apertado. Então, ao invés de ele ficar sentado, ele deu uma repuxada. Então, eu aumentei uma correntinha para que ele ficasse bem soltinho assim, tá? E aí, eu fui seguindo todo o passo a passo da videoaula. Eu fiz aqui, ó, tá vendo? Essas duas carreirinhas com bloquinhos que tem na videoaula. E depois a gente começa a crescer o nosso corpo do tapete dessa maneira. Faz 2 quadradinhos, ponto tela, 2 quadradinhos. Eu fiz um total aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, tá vendo? Ó, tirando essa parte inicial do tapete, para que o nosso tapete fique com 67 centímetros. Agora, gente, eu vou trazer para vocês a dica das agulhas. Eu tô aqui com as minhas 2 agulhas. Essa daqui, ó, não sei se tá dando para vocês verem, é a Círculo Soft 3,5 e essa daqui é a Círculo Soft 3. Por que que eu tô com essas 2 agulhas? Eu comecei aqui a base com a minha agulha 3,5, então fiz toda a minha base na agulha 3,5. Aí, para chegar aqui no final, para que o nosso trabalho fique um trabalho bem certinho, aqui, gente, o fiozinho que eu vou arrematar ele ainda, eu fiz essas 2 últimas carreirinhas, tá vendo aqui, ó, essa daqui de ponto alto, tá vendo, separado por uma correntinha, e essa daqui de ponto alto fechado, eu fiz elas com a agulha 3, tá? Então, eu trabalhei todo o nosso tapete na 3,5, comecei com a 3,5 e terminei aqui, ó, com a 3. Para que a gente faz isso? Para que o nosso tapete não abra, tá? Para que ele fique certinho, do mesmo tamanho, aqui da ponta até o final. Então, aqui, ó, eu juntei para vocês verem as 2 pontinhas e tá vendo, ó, elas estão do mesmo tamanho, tá? Então, eu fiz essa troca de agulhas, tá? Cheguei nas 2 últimas carreirinhas, eu vim para uma agulha menor, para que o meu trabalho ficasse bem fechadinho, tá? Para que ele ficasse bem certinho as 2 pontas. Essa é a dificuldade do trabalho retangular feitos em carreirinhas de vai e vem, né? Que ele pode dar essa diferença de querer abrir ou de querer fechar. O meu, geralmente, quando eu faço assim, ele não abre nem fecha, eu começo e termino com a mesma agulha. Mas esse modelinho aqui, a hora que eu comecei a chegar no fim, eu vi que ele estava meio querendo abrir. Então, por isso, eu diminuí a minha agulha, a numeração dela, para que ele ficasse bem assentado. Então, façam sempre isso, gente. A hora que vocês estiverem chegando no final, junte as 2 pontinhas para vocês verem se está ficando certinho, se não está ficando mais aberto ou mais fechado que a parte que vocês iniciaram. Porque se estiver ficando mais fechado, aí vocês aumentam a numeração da agulha. Agora, se ficar ficando mais aberto, vocês diminuem o tamanho da agulha, tá vendo? Aí ele fica bem certinho. E como a gente está trabalhando aqui, ó, com par, é muito importante que o quê? Que quando vocês vão começar o outro par, né, vocês fazem o cordão inicial de correntinhas, vocês meçam para ver se o outro tapete está do mesmo tamanho daquele que vocês já fizeram, tá vendo aqui, ó? Vocês podem observar que está do mesmo tamanho os 2 tapetinhos. Porque às vezes, gente, como a gente está começando o trabalho, pode ser feito em outro dia, ou mesmo que é no mesmo dia, às vezes a gente já está com a mão cansada, então o nosso ponto ele pode estar ou mais apertado ou mais solto. E aí a gente fala, eu comecei aqui com 68 correntinhas, vou começar o outro com 68 que vai dar tudo certo. E aí a hora que você está lá no meio do tapete, você põe os 2 pertos e o outro tapete ou tá maior ou tá menor do que o parzinho. E aí você vai falar, nossa, deu diferença. Porque, gente, dá diferença. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, a gente faz trabalho manual e ela dá diferença, sim, de uma peça para outra, tá? Então, fez o cordão de correntinhas, fez a primeira carreirinha de ponto alto fechado, já coloque em cima do outro trabalho que vocês têm pronto e veja. Ficou maior?
Então eu vou desmanchar, vou dar uma apertadinha no ponto. Ficou menor, vou desmanchar e vou dar uma largadinha no ponto, tá? Porque geralmente quando eu faço o segundo, ele fica maior que o primeiro, e foi o que aconteceu aqui. Eu fiz, coloquei, ele ficou um tanto assim maior. Aí o que que eu fiz? Desmanchei, apertei mais um pouco o ponto e aí ele ficou do tamanho certinho do outro, tá vendo, ó? Tá do mesmo tamanho os dois tapetes, para não bater diferença já que é parzinho, tá bom? Então, gente, esse foi o nosso vlog de produção de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas que eu trouxe. Vou deixar na descrição do vídeo o link da videoaula, link das minhas redes sociais, Instagram e Facebook, para quem quiser conferir todas as fotos. E se você também gostou desse trabalho e quer encomendar, é só mandar para mim uma mensagem lá no Instagram e no Facebook que a gente faz um orçamento e eu envio para todo o Brasil. Mas antes de eu terminar, já estava esquecendo, eu vou vender esse parzinho aqui a R$ 80, tá? R$ 40 cada parzinho, porque como vocês viram, eu gastei quase 400 gramas de fio para estar confeccionando esse trabalho. Então, eu vou estar vendendo por R$ 40 cada um desses tapetinhos, R$ 80 os dois, tá bom? Então, gente, o nosso vlog de produção de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like e não se esqueçam de deixar um comentário falando o que vocês acharam desse trabalho. Então, um beijão para todos e fiquem com Deus.